Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós que estamos na 30ª semana do tempo comum, caminhamos para o final do ano litúrgico. Em breve, nós vamos adentrar no tempo do Advento. E a liturgia da palavra nos propõe irmos ao encontro de Jesus, mas ao mesmo tempo nos deixar guiar, conduzir por Ele. O Evangelho de hoje, Jesus, ele é muito claro quando ele diz a cada um de nós: fazei todo esforço possível para entrar pela porta. A porta estreita, a porta larga, depende do nosso tamanho, né? Quem é menorzinho, nessa época, nesse momento, vai levar vantagem daqueles que têm, né, um corpo maior. Mas para dizer que aquilo que o Senhor fala aqui é que nós temos que utilizar tudo aquilo que é a nossa condição enquanto ser humano, enquanto capacidade que o Senhor nos deu, para alcançar o reino dos céus. É isto. E não acreditar que, como numa espécie de investimento rentável, aquilo que nós já fizemos no passado é suficiente para nos garantir o reino dos céus. Não, ao contrário. E é nesse sentido que, então, eu quero falar para você da primeira leitura de hoje, onde nós vamos trabalhar um pouco mais ela. Nós temos uma grande graça, eu posso dizer até mesmo um grande privilégio que o Senhor nos concedeu, que é o Espírito Santo. Deus, no seu plano de salvação, Deus, quando pensou na humanidade, já no seio da Trindade, esse amor da relação entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, ele é enviado a cada um de nós. Nós o recebemos pelo batismo, mas também podemos pedi-lo de maneira extraordinária no nosso dia a dia, e nós temos este privilégio. Porém, o Espírito Santo, como uma pessoa, exige de nós a liberdade para que Ele possa agir, o desejo para que Ele possa se manifestar na nossa vida e no nosso ser. Se nós permitimos esta graça, se nós permitimos que a graça haja em nós, então nós vamos ter a dimensão do quão privilegiados nós somos, porque nós temos esta grande força agindo em nosso favor. E é isso que São Paulo vai dizer na primeira leitura de hoje.
O Espírito Santo, ele vem em socorro a cada um de nós. Ele vem em socorro da nossa fraqueza. Ele é, e nós podemos pegar uma outra passagem do Evangelho, ele é este Paráclito, que é traduzido como advogado, mas é muito mais do que isso, é um ajudador, né? Uma outra ocasião eu posso falar. Mas, hoje, o que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo, ele nos ajuda nesta caminhada, mas mais do que isso, nesta comunhão com Deus. E São Paulo revela isso a cada um de nós. Porém, São Paulo também, na primeira leitura, ele revela que é necessário reconhecermos que temos fraquezas. E aí entra eu e você, reconhecendo que, sim, existem situações, existem realidades que ainda precisa ser mudada em cada um de nós, dentro de nós. Ninguém, creio eu, que esteja aqui, está pronto. Mas, com a graça do Espírito Santo, nós somos capazes de caminhar, nós somos capazes de ir ao encontro de Deus. Por isso, o Espírito Santo, como sai do seio da Trindade, é enviado a cada um de nós, e nós recebemos, mais do que nunca, ele é este, capaz de nos fazer entrar em comunhão com a Trindade. E isso se realiza de duas formas. A primeira forma é justamente através daquilo que são os dons do Espírito. Então, é algo que o Espírito, uma vez que nós recebemos esta graça, o Espírito Santo, ele infunde em nós, e nós temos então, através dos dons, ou seja, algo que é mais interior, como a sabedoria, como o dom da inteligência. Então o Espírito Santo nos ensina a rezar, nos ensina a entrar em comunhão com o Pai, a entrar em comunhão com o Filho, mas também de uma segunda forma, e é justamente aonde São Paulo ele fala, depois na sequência da primeira leitura, de uma forma, vou dizer, exteriorizada, aonde nós permitimos que o Espírito Santo reze em nós e através de nós. E aí ele vai dizer então, com gemidos inexprimíveis, inefáveis, não compreensíveis. Essa palavra em grego, stenagnos, ela significa gemido, porque ela existe em outras passagens da Sagrada Escritura, mas ela também pode ser traduzida como um suspiro profundo. E nós, muitas vezes, nós suspiramos profundamente quando nós estamos em comunhão com alguém. Não sei se você já viveu a experiência de dor e alguém chega ao seu encontro, te abraça e respira profundamente contigo. E aquela unidade que se dá ali naquele momento te fortalece. É isto que o Espírito Santo realiza em nós. É como se o Espírito Santo, ele faz com que nosso ser suspire, deseje profundamente o Senhor. E então, nós caminhamos ao encontro dele. Para que, através disso, o próprio Espírito haja no nosso coração, mostre aquilo que nós precisamos, mostre aquilo que nós temos necessidade, e assim possamos caminhar rumo ao reino dos céus. É interessante que São Paulo, na primeira leitura, ele vai dizer depois: pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Essa é a tradução oficial, a tradução litúrgica. Mas existe uma outra tradução que vai dizer que, da mesma maneira, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor daqueles que são fiéis, daqueles que buscam a fidelidade, daqueles que buscam realizar aquilo que o próprio Senhor pede a cada um de nós. E ele depois traz uma frase que é bem conhecida e que muitas vezes nós dizemos:
pois sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo contribui para aqueles que amam a Deus, e eu entendo que você que está aqui, você que nos acompanha, ama a Deus, por que tanta preocupação? Por que tanta situação de incredulidade? O Padre entende essa preocupação. O Padre entende até mesmo esses atos de infidelidade, porque talvez você esteja se sustentando ou querendo apenas caminhar na vontade humana, deixando de lado aquilo que eu falei no começo. Esta grande graça que nós temos, este privilégio que nós temos de ter o auxílio, a força, a ajuda do Espírito Santo. E quando nós invertemos esta ordem, as coisas não caminham. Porque aquilo que poderia ser o motivo para alcançarmos, porque o objetivo maior é o reino dos céus. Nós não podemos esquecer isso. E como nós perdemos esta meta, invertemos a situação, então esquecemos, primeiro, que somos amados por Deus. Segundo, que Ele é capaz de vir ao nosso auxílio. E tudo aquilo que eu vivo é capaz de ser motivo de fazer eu crescer na comunhão com Ele e em rumo aos céus. Esta é a missão de cada um de nós, alcançar o céu. Esta é a missão de cada um de nós, um dia estar com nosso Senhor no paraíso. E para isso é necessário deixar aqui na terra o Espírito Santo agir em cada um de nós. E para isso é necessário permitir que o próprio Espírito venha ao nosso auxílio, em auxílio da nossa fraqueza, daquilo que nós temos vivido, experimentado. Quantas preocupações que tem gerado até mesmo ansiedade. Algumas que você é vítima, mas tudo isso porque você tem lidado de forma somente humana e tem esquecido que o Espírito Santo, a força que vem do alto, está em seu favor e que você pode utilizar desta graça. E é por isso que eu quero convidar você neste momento a pedir esta força do alto. Peça esse Espírito que vem e que reza em nós, que nos ensina, que age em nós, esse Espírito Santo que é capaz, então, de me fortalecer, esse Espírito Santo que é capaz de me dar a ousadia de continuar, de não parar, mas ao contrário, de perseverar, porque Ele me indica o caminho, porque Ele me indica a via, Ele me indica a estrada que conduz aos céus. E é por isso, Senhor, que eu quero, Senhor, ser chamado e corresponder ao chamado, mas ser justificado por Ti, pela graça do Espírito Santo. Cantemos pedindo esta graça do Senhor. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor realizou, pelo Espírito Santo derramado, para aqueles que clamaram com fé, para aqueles que hoje, de maneira extraordinária, experimentaram esse Espírito. E assim, como uma criança que não sabe ainda falar, mas que se expressa através de gemidos, que a mãe entende, assim também nós hoje nos expressamos, porque o Pai de amor, o Pai do céu, o Pai das misericórdias, também nos entende. Amém.